Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nessa aula a gente vai continuar abordando erros clássicos de combinatória, né? Aqueles erros que provocam essa pergunta. Professor, onde foi que eu errei? Vamos pegar um problema da AFA e vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. AFA. Uma prova consta de 3 partes, cada uma com 5 questões. Cada questão, independentemente da parte a que pertença, vale 1 ponto, sendo o critério de correção certo ou errado. O número de maneiras diferentes de se alcançar 10 pontos nessa prova, se devem ser resolvidas pelo menos 3 questões de cada parte e 10 questões no total, é igual a... E aí a gente tem as opções, tá? E eu vou fazer alguns comentários a respeito desse enunciado, tudo bem? Certo ou errado? O que significa uma correção certo ou errado? É uma correção que não tem meio certo, tá? Não tem fração de ponto. Ou a questão vale 1 ponto ou vale 0 ponto. Uma questão errada vale 0 ponto, assim como uma questão deixada em branco também, tá? Também vale 0 ponto. O número de maneiras diferentes de se alcançar 10 pontos. Vamos entender alcançar 10 pontos como alcançar exatamente 10 pontos, precisamente 10 pontos, tá? Ou seja, quem alcançou, por exemplo, 12 pontos, a gente não vai admitir como alguém não vai considerar como se tivesse alcançado 10 pontos, tá bom? Então, alcançar 10 pontos é alcançar exatamente 10 pontos, nada mais, nada menos. Nessa prova, se devem ser resolvidas, vamos entender a palavra resolvidas como acertadas, tá? Resolvidas aqui, resolvidas corretamente, tudo bem? Então, com essas 3 observações desse enunciado, eu vou apresentar agora uma solução errada para vocês, tá? Aqui. Uma solução errada, eu tenho a primeira parte da prova, eu tenho a segunda parte da prova, eu tenho a terceira parte da prova, cada uma delas contendo exatamente 5 questões, total de 15 questões. Uma solução errada é assim. Eu tenho que dar conta da restrição de que eu tenho que resolver, acertar, na verdade, né? 3 questões, pelo menos, de cada parte. Então, eu já garanto aqui, ó, vou acertar 3 dessa primeira parte, tá? Da primeira parte, acertei 3. Escolho 3 quaisquer das 5, né? Da segunda parte, eu também acerto 3, tá? Da terceira parte, também. Combinação de 5, 3 a 3, de 5, escolhe 3, né? Então, escolho 3 para acertar. Já garanti, já cumpri a restrição já está garantida, de acertar pelo menos 3 em cada parte. Só que eu tenho um total de 9 questões certas aí, tá? Acertadas. E falta uma questão, tem que totalizar 10. Então, eu vou escolher das 6 questões restantes. Por que 6? Eu acertei 3 na primeira parte, acertei 3 na segunda, acertei 3 na terceira. Restam 2 em cada uma das partes, ou seja, total de 6 questões. Dessas 6 questões que restaram, eu vou escolher uma para acertar. Tudo bem? Fazendo as contas, eu encontro 6.000 possibilidades, tá? A gente não tem essa opção, tudo bem? E realmente essa solução está errada. Eu agora sugiro que você pause o vídeo, pense um pouquinho e tente descobrir onde é que está o erro aí, tá bom? E a gente volta em seguida com a solução. Vamos à solução correta. Eu tenho aqui, ó, que fazer primeiro a escolha. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer que uma das partes vai ter que ter exatamente 4 questões acertadas, tá? Uma das partes. E as outras 2 partes, cada uma delas com 3 questões certas, tá? Essa é uma configuração única. Eu vou ter que escolher uma das 3 partes para ficar com 4 questões acertadas. De quantas formas eu posso escolher uma no universo de 3? Combinação de 3, 1 a 1, ou seja, 3 formas, né? Se eu tenho 3 possibilidades, nem precisava usar a combinação, eu poderia ter colocado 3 direto aqui, tá? Então, eu vou fazer a escolha da parte que vai ter 4 questões resolvidas corretamente. Fiz a escolha, digamos que seja a primeira parte. Agora, vou olhar para a primeira parte e vou escolher 4 questões para serem acertadas, tá? Das 5, escolhe 4, tudo bem? Agora, para cada uma das outras partes, para a segunda e para a terceira, por exemplo, eu tenho que escolher 3 questões para serem acertadas em cada uma delas, tá? Fazendo as contas, eu vou encontrar 1.500, tá? Que corresponde à opção A, tudo bem? Agora, vamos ver onde é que está o erro, tá? Por que esse resultado foi tão diferente do anterior? Por que aconteceu isso? Vamos imaginar, na solução errada aqui, tá? Na solução em que eu escolhi
inicialmente 3 questões para acertar na primeira parte, vamos imaginar que as 3 questões acertadas inicialmente sejam P1, P3 e P5. Tá? A primeira questão da primeira prova, a terceira questão e a quinta questão da primeira prova. E vamos imaginar que as 3 questões acertadas na segunda prova sejam a questão 2, questão 4 e questão 5. E na questão 3, na parte 3, 1, 3 e 4. Tudo bem? Ok. Então eu tenho 9 questões certas. Eu preciso totalizar 10 questões certas. Então eu tenho que escolher mais uma questão das 6 que restaram. Tá? Digamos que eu tenha escolhido uma questão da primeira prova para acertar. Vamos imaginar que eu tenha acertado a questão 2. Pronto. Tudo bem? Então, essa é uma configuração que satisfaz ao enunciado. Tá? Acontece que essa configuração foi contada várias vezes. Quantas vezes ela foi contada? Tá? Ela foi contada quando eu escolhi de primeira. Tá? Repare que nessa situação eu admiti que as 3 primeiras questões acertadas nessa prova foi 1, 3 e 5. E depois eu escolhi essa P2. Tá? Esse P2 está ligado a essa contagem aqui. Ó, tá? Então, vamos imaginar que as 3 primeiras escolhidas para serem acertadas sejam essas aqui. P3, P5 e P2. E no final eu eu escolha a P1. Tá? Eu escolho a primeira questão da primeira parte. Essa configuração foi contada como uma configuração diferente, tá? Mas na verdade a gente percebe que ela é a mesma. Tudo bem? Tá? Então até agora nós temos 2 situações, 2 configurações. Quando P2 foi a última a ser escolhida para ser acertada e quando P1 foi a última para ser escolhida para ser acertada. Analogamente, eu posso ter escolhido P1, P3 e P2 e deixar P5 para ser acertada no final, como última escolha. Né? E eu também posso ter escolhido P1, P5 e P2 e deixar P3 para ser acertada depois. Tá? Então eu tenho, para cada uma dessas situações aqui, para cada uma dessas questões acertadas, eu tenho uma situação, ou seja, eu tenho 4 situações que foram contadas, quando na verdade ela deveria ser contada uma vez só. Ela foi contada 4 vezes. Por isso, nós encontramos na resolução errada 4 vezes, tá? O número de soluções, a quantidade, o valor que nós encontramos na solução correta. Tudo bem? Então está justificado esse 4 aqui, tá bom? Para cada uma dessas questões aqui, para cada uma delas, ela pode ser atrelada a essa escolha. Tá legal? Então espero que tenha ficado claro o porquê. É uma sutileza, não é uma coisa muito fácil de perceber, é uma coisa difícil, tá? E com isso, tá, a justificativa, eu espero que tenha ficado aí bem nítida a justificativa do porquê desse erro. E a gente, assim, encerra essa aula.